santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, de todo mal. Oh, meu Jesus, na oração que nos ensinaste, pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E para a nossa palestra, teremos a nossa irmã Angelita, nossa querida irmã Angelita, do Centro Espírita, que é nosso Centro Espírita, irmão nosso, que é o André Luiz. Querida irmã, fique à vontade, que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É muito bom estar aqui de volta, mais uma vez, trazendo o abraço fraterno do nosso Centro Espírita André Luiz. Que bom que aqui estamos para aprender mais um pouquinho, para falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos conforta. Então, o tema de hoje já está no quadro. Em que tempo estamos vivendo? Nós estamos vivendo no passado? Nós estamos vivendo no presente? Ou no futuro? É para a gente refletir um pouquinho. Então, antes de começar, eu vou ler algumas frases que têm tudo a ver para a gente pensar. Em que tempo nós estamos vivendo? Então, tem uma frase aqui do nosso André Luiz, do livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier. E que ele diz assim, ó: o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Também de André Luiz, o mentor lá da nossa casa espírita. Tem um aqui do Dalai Lama, e ele diz assim: existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Tem uma outra frase de Buda que diz assim: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então já dá para a gente entender que o tempo que nós precisamos realmente viver é o presente. Porque realmente, se a gente for pensar, é o que nós temos. O ontem, o passado já passou. Por isso já disse, passado, passou. Serve porque nós aprendemos muitas coisas, porque nós vivemos muitas experiências. Então, é para isso. Fora isso, para a gente ficar vivendo lá no passado, sofrendo porque alguém nos infelicitou, ou porque a gente fez alguma coisa errada lá atrás, se lamentando, se sentindo vítima, se sentindo coitadinho, não é bom. Ele serve para a gente aprender aquilo tudo que a gente passou, para assimilar todas as experiências, né? Então, será que nós estamos vivendo como? Nós estamos de acordo com essas frases, com essas recomendações? Mas aqui também eu esqueci da muito importante, a frase do nosso Mestre Jesus, em que ele diz assim, ó: e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta sua própria aflição. Na verdade, saber a gente sabe, mas colocar em prática
na nossa vida, no nosso dia a dia, nós ainda, posso dizer que a maioria de nós ainda não coloca. Nós vivemos muito agitados, muito preocupados, né? Então nunca se ouviu falar tanto em ansiedade, em depressão, síndrome do pânico, medo, preocupação, é o que a gente mais ouve. Por que isso tudo? Poderia ser diferente? Poderia, se a gente praticasse mais o que Jesus nos ensinou, o que esses mentores como o André Luiz, sábios como Buda, Dalai Lama, se a gente aplicasse na nossa vida. Mas nós ainda não conseguimos. Então tem uma frase que diz: o rancoroso vive no passado e o ansioso vive no futuro. Então nós temos duas classes, as pessoas que vivem lá no passado, se sentindo lesada, se sentindo traída, ofendida, e temos um ansioso que vive temeroso do que vai acontecer, né? Preocupado com o que virá. E nem um lado nem o outro vive realmente o presente. O presente, o que nós temos é agora, o hoje, o agora. Como disse André Luiz, o melhor momento é aqui. Deixa eu ver a frase. O nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. É onde nós podemos fazer alguma coisa. Aqui e agora. Não é lá no futuro, nem no passado, já passou. Então, nós vivemos com esse peso do passado e com ansiedade do futuro. E aí não vivemos realmente o presente. Então, eu tirei aqui uma historinha que diz assim que a pessoa foi entrevistar Deus. Sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. Entre, disse Deus. Então você gostaria de me entrevistar? Se o Senhor tiver tempo, respondi. Deus sorriu e disse: meu tempo é a eternidade e é suficiente para qualquer coisa. Que perguntas tem em mente para me fazer? E perguntei: o que mais o surpreende a respeito dos homens? Deus respondeu: que eles se chateiam em ser crianças, têm pressa de crescer, e então desejam ser crianças novamente. Que eles perdem sua saúde para ganhar dinheiro, e então gastam o dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente sobre o futuro, eles esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. E é bem por aí, se a gente for avaliar, analisar, é bem isso mesmo. A gente morre como se não tivesse vivido. A gente, na verdade, não vive como poderia viver. Porque nós misturamos tudo, o passado, o futuro e o presente. E acabamos vivendo uma vida cheia de preocupações, de tribulações. Então, se nós entendermos que o passado já passou e de que só vale para a gente relembrar as experiências, as lições, né? Tirar o que aprendemos, as lições, e não ficar apegados ao passado, presos ao passado, porque alguém me ofendeu, porque fulano me traiu, porque isso, e ficamos lamentando e chorando, e acabamos deixando de viver o presente. Então, na verdade, o que existe é o momento presente e o agora. É agora que nós podemos fazer alguma coisa. E é agora, neste momento, que estamos construindo o futuro.
Então, para que ficar preocupado com o que vai acontecer? Se somos nós mesmos os construtores do nosso futuro. Não é verdade? Mas nós estamos sempre projetando para frente os nossos sonhos, a nossa felicidade, a nossa alegria verdadeira. A gente diz, eu vou ser feliz quando me casar. Ou então, vou ser feliz quando me formar. Eu vou ser feliz quando me divorciar. Porque tem isso também. E nós sempre jogamos lá para frente. Vou ser feliz quando tiver um filho. Vou ser feliz quando comprar uma casa. Então, na verdade, vou ser feliz quer dizer que ainda não se sente feliz. Está projetando lá para frente, lá para o futuro. Então, aquele que está rancoroso lá, sendo vítima do passado, esse está sendo ansioso e projetando a felicidade para o futuro. Então, também projetamos para o futuro e justificamos as nossas decepções, as nossas derrotas, jogando a culpa lá atrás. Não fui amada, fui traída. Então, assim, a gente não está centralizado no tempo certo, que é agora. Então, estamos ansiosos pelo futuro e estamos tristes pelo passado. E aí pulamos o presente, onde nós poderíamos realizar alguma coisa. Então, o que nós estamos fazendo com agora, com hoje, com o que nós temos? Por isso se chama presente, é um presente de Deus, o agora. É onde nós podemos mudar as coisas, é onde nós podemos consertar os erros, é agora, não é lá na frente no futuro. Se a gente for pensar o futuro, o amanhã não existe, porque a gente diz assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, aí a gente vai dormir, acorda, aquele amanhã vai ser qual é o nome? Hoje. O amanhã sempre se transforma em hoje. É só uma projeção da nossa mente, o amanhã. É claro que a gente tem que se organizar, tem que fazer as coisas, mas na verdade o que existe é hoje. O amanhã se transformou no hoje. A gente vai dormir, amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí acordou, que dia é? Hoje. Então é assim que é. O passado não existe mais. Quantas dores ainda nos causa o passado? Porque a gente fica relembrando, preso lá no passado. A gente, no trabalho mediúnico, de conversar com os espíritos, o seu Camilo sabe muito bem, quantos espíritos sofredores, porque estão presos no passado distante, às vezes, sei lá, de 200, 300 anos, e eles estão dizendo, mas ele fez isso para mim, está lá preso. E a gente diz, meu irmão, essa pessoa errou, mas essa pessoa já teve outras oportunidades, já está melhorando e você está lá preso no passado. E assim somos nós. Ficamos presos naquela ofensa, naquela coisa que o amigo falou, porque se a gente recebe um elogio e uma crítica, o elogio a gente daqui a pouco esquece, mas a crítica fica na nossa cabeça, martelando. Por que a gente não lembra mais do elogio do que da crítica? A gente é negativo nessa parte, Então, ficar ressentido, o nome já diz, ressentimento, sentir novamente. Mas a pessoa me fez tal coisa. Aí tu relembra na tua memória tudo que ele falou e tu sente de novo aquela dor. É ressentimento. Tu está vivendo no passado. E a pessoa ressentida, ela está fazendo coisa para adquirir alguma doença no corpo físico. Porque ela está ressentida. Ela está sentindo tudo novamente. Se lá no passado a pessoa já provocou o sofrimento, agora é ela que está provocando, ressentindo, lembrando. Então, viver no passado não é uma boa coisa, Aí fica deprimido, aí fica, coitadinho de mim, o que fizeram comigo, fica lá no lugarzinho de vítima.
Ou então também fica alimentando a culpa, porque quem de nós nunca errou? E às vezes um erro lá no passado, às vezes nem é grande coisa, às vezes é um erro maior, aí a pessoa não sabe, mas adianta ficar se culpando? Já passou, tem que aprender com aquele erro e seguir adiante. A culpa não ajuda em nada, nada, ela só atrapalha. Que Jesus não recomendou o perdão para perdoar? Então, primeiramente, quem é que nós temos que perdoar? Nós mesmos, porque nós erramos. Somos falhos, somos imperfeitos. Então, quantas pessoas ficam na culpa, não se perdoam? E precisamos disso. Como é que nós vamos dar o perdão para outros se nós não damos o perdão para nós mesmos? Eu gosto muito de lembrar, eu escutei uma palestra, a história de Saulo, que depois ele mudou o nome para Paulo, né, o apóstolo, mas ele era Saulo e ele perseguia e matava os cristãos. Ele não tinha dó nem piedade, ele matava, ele perseguia. E um dia, a caminho de Damasco, ele encontrou Jesus, na sua luz intensa, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela hora, ele foi tocado por Jesus. E olha que ele já tinha feito barbaridades com os cristãos. E ele, o que ele fez? Ele ficou se culpando de tudo que ele fez? Não. Ele simplesmente disse assim, ó: que queres que eu faça, Senhor? Essa deve ser nossa atitude. Não ficar se culpando. Ele podia ali na hora ficar: nossa, me perdoe o que eu fiz, né? Se culpando, ficar com aquela culpa enorme de tudo que ele já tinha feito, perseguindo os seguidores de Cristo. Mas não, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele não se justificou e nem se culpou. Ele foi proativo: que queres que eu faça? E é assim que nós devemos ser. A culpa de nada adianta, nada nos ajuda, só atrapalha. Então, eu errei. Vou procurar não errar mais. E nada de culpa. A culpa é uma coisa que a gente deve eliminar da nossa vida. Por isso Jesus tanto falou do perdão. E ele nos recomendou o perdão, porque ele já sabia que com as nossas imperfeições, com o nosso temperamento, com as nossas vaidades, a gente ia ofender muito e ia se sentir ofendido. Então ele tanto falou sobre o perdão, que devemos perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes, quer dizer, sempre devemos perdoar. E quando nós perdoamos, nós não estamos beneficiando aquele que foi perdoado, é a nós mesmos que nós estamos beneficiando com o perdão. Porque perdão é libertação. O Divaldo Franco diz: se tu errou e pediu perdão para o teu irmão e ele não te perdoou, não tem problema. O problema é dele se ele não te perdoou. Agora você pediu perdão, você reconheceu o erro, você se libertou. Então é isso, nós temos que nos perdoar e perdoar o outro. Então, quando a gente conseguir viver no agora, no momento atual, tirando o peso do passado e tirando a ansiedade do futuro, nós vamos ficar bem mais leves, vai ser muito melhor. A nossa vida vai fluir muito melhor, porque nós vamos ter tirado muito peso. Nós já andamos até meio arcado de tanto passado, vivendo do passado, vivendo do futuro, do medo. Ai, porque eu não sei o que vai acontecer. Ai, porque dizem que vai cair um meteoro, ou dizem que vão explodir uma bomba, aí essa pandemia vai ter a segunda onda, a terceira onda, a 10ª onda, e nós ficamos ali temerosos. E além do mais de ficar assim temerosos, nós também às vezes estamos vivendo lá no passado, a gente não dá conta de viver no futuro ansioso, com medo, preocupado, e de viver no passado com rancor, com ódio, com raiva, se sentindo vítima. Então aí a gente não tem como dar conta mesmo. Então a nossa vida podia ser bem melhor, que nem aquela música, será?
se a gente conseguir organizar nossos pensamentos. Porque a mente é uma fábrica de pensamento, nós vamos pensando o tempo inteiro. Aí, se a gente está só pensando no passado, o sentimento que vem é de raiva, é de desejo de vingança, é de coitadinho, não é mesmo? E aí, então, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera um sentimento, e esse sentimento pode ser positivo ou pode ser negativo. Se nós estivermos pensando no passado uma coisa boa que aconteceu com a gente, lembrando que esse pensamento vai gerar bem-estar. E esse bem-estar vai gerar uma emoção positiva, um sentimento bom. Aí sim vale. Mas se essa emoção está gerando um sentimento ruim, vamos eliminar esse pensamento, deleta, deixa para lá. Ou da mesma forma, se a gente está pensando no futuro e a gente está achando que esse futuro não vai ser bom, e isso já dá uma taquicardia, já dá um medo, já dá uma apreensão, nós estamos gerando uma energia negativa, uma emoção negativa de medo, de síndrome do pânico, e a gente fica paralisado. Então, puxa vida, eu estou vivendo agora no futuro, e o futuro eu estou construindo agora, deleta, esquece. Então nós temos que controlar a nossa mente antes que a nossa mente nos controle, porque nós somos os donos dos nossos pensamentos. Embora a gente pensa muito o tempo todo, mas a gente pode controlar qual é o pensamento que eu vou dar atenção, qual é o que eu vou ocupar a minha mente. Então a gente pode selecionar e dar atenção aos bons pensamentos. Porque bons pensamentos geram boas energias, geram bons sentimentos, boas atitudes. Tudo começa no nosso pensamento. Agora, um pensamento ruim, que traz medo, ele gera uma energia negativa, ele gera um sentimento negativo. Então está no nosso controle. Nós que temos o controle dos nossos pensamentos. Chico Xavier, ele já dizia assim, ele fez uma comparação muito interessante. Ele dizia assim, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos nela. O que isso quer dizer? Não podemos impedir. Os pensamentos, eles vêm, muitos, né? Eles também vêm do inconsciente coletivo, não são só nossos. Então, nós não podemos impedir os pensamentos, mas podemos impedir que façam ninho, quer dizer, que tu fique só pensando naquilo, só naquele pensamento, porque é um pensamento fixo, não, isso é errado. E aquilo vai te martirizando, vai te deixando, ruim. Então, nós podemos controlar nossos pensamentos. E é nesse controle dos nossos pensamentos que nós vamos separando o que é do passado, que não importa mais, já passou, e o que é gerado pela apreensão, pela ansiedade, pelo futuro. E aí sim a gente consegue viver o agora. E aí muito melhor. Então não é tarefa fácil ainda, mas precisamos tentar. Lembrando que Jesus foi o maior psicólogo e será o maior de todos os tempos, o maior terapeuta. E o que ele orientou? Não andeis preocupados pelo dia de amanhã. Para cada dia basta o seu cuidado. Até que fala, olhai os lírios do campo, né? Então, é muito bom a gente ler isso e entender que nós precisamos e podemos controlar a nossa mente, antes que a nossa mente nos controle. Porque se vem um pensamento negativo e tu dá atenção para ele cresce. É uma lei. Tudo que a gente dá atenção cresce e permanece. É lei. Então vamos dar atenção, vamos botar o foco nas coisas boas. Primeiramente lembrando que é Deus quem está no controle de todas as coisas. É o nosso Pai Criador.
Então Ele sabe tudo que está acontecendo com a gente. Ele sabe dessa pandemia, Ele sabe dos nossos irmãos que estão retornando para o plano espiritual. Mas Ele está no controle. Tudo que acontece com a gente são experiências para o nosso crescimento. Então tem uma frase que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Eu já prefiro dizer que Deus não tarda e nem falha. Ele age no momento certo, mas Ele age. Então isso tudo vai passar. Mas até passar, como é que nós vamos viver? Ansioso? Morrendo de medo? Ou vamos ter a confiança no nosso Pai? Nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida na areia ou na rocha? Na areia que vem uma tempestade e já derruba rapidinho, ou na rocha que vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos, mas está firmada na rocha. Então, a nossa casa, a nossa vida tem que ser construída na fé, na confiança inabalável em Deus. Mas às vezes a gente confia mais no mundo, no que estão falando, no que a mídia está dizendo, no que o governador está fazendo, o presidente, e ficamos com medo. Nós estamos dando mais atenção para as coisas da terra ou para as coisas do céu, de Deus? Jesus já disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O resto vem por acréscimo. Então vamos confiar, vamos fazer a nossa parte o melhor possível. E tudo passa, como diz Chico Xavier, tudo passa. E mesmo porque, que seja agora, na pandemia ou não, nós vamos desencarnar todos nós. Ninguém vai ficar. Porque aqui é uma passagem, uma experiência. Se for para ser agora, vai ser agora, na pandemia. Se não for, não vai. Então, tudo que acontece está dentro dos propósitos de Deus. Então, que a gente não fique com medo, mas que a gente foque no que é bom, no que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Viver o agora. Nós temos que viver um dia de cada vez. Tem uma frase que diz assim, viva esse dia como se fosse... Não, vamos viver o dia como se fosse o último. Um dia a gente acerta, porque um dia vai ser o último. Nós estamos aqui de passagem, para aprender. Então vamos viver o dia de hoje, confiante em Deus, dando atenção ao que realmente tem atenção, que devemos ter atenção, focar no que a gente pode fazer agora. Não que a gente, eu podia ter feito isso no passado, mas não fiz, então faço agora. Mas será que não será? Deixa para lá. Então vamos espalhar amor, vamos gentileza, vamos focar o nosso olhar para as coisas boas que estão acontecendo, e tem muitas coisas boas acontecendo. Eu acompanho uma página que o nome é assim, o mundo está cada vez melhor. E sempre que eu vejo alguma coisa boa que está sendo, eu publico nessa página, porque a gente pode publicar, eu tenho grupo. O mundo está cada vez melhor. E eles, de lá, eles publicam muitas coisas, só coisas boas. E está acontecendo muitas coisas boas. Para a gente tirar o foco do que é ruim. Porque se a gente ligar a TV, é só morte, 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 morte. Meu Deus, só negativismo. Aí como é que a gente vai ficar? Uma pessoa que assiste a TV o dia inteiro e só ouve de morte, morte, morte. A gente sabe que a morte faz parte da vida, mas vai ficando temeroso, né? Vai abalando a gente. Então desliga um pouco a TV, vai caminhar, tem tanta coisa boa para fazer. Vai ler um bom livro, vai dar uma caminhada, olhar a natureza, cuidar das plantinhas, né? Cuidar dos animaizinhos, dar carinho pro cachorro. Eu tenho 3. Eu adoro eles. E eles devolvem pra gente uma energia muito boa. Então vamos fazer isso. Vamos ver o que está acontecendo de bom. Vamos olhar, virar a lente para as coisas boas, igual o girassol. O girassol ele acompanha o sol, né?
quando tem nuvens, que ele não pode comer o sol, e tem mais girassol, eles se viram um para o outro. Eu não sabia disso, ele disse que é verdade. Eu adoro o girassol, porque ele me traz esse significado de olhar para o sol, olhar pela janela positiva. A gente pode estar olhando aqui para uma janela, uma tristeza. Acho que foi o Divaldo Franco que contou a história do menininho que estava muito triste porque o cachorrinho dele morreu, e daí ele estava olhando alguém enterrar o cachorrinho, ele estava lá da janela olhando, e o vô dele viu ele muito triste por conta do cachorrinho que morreu. Daí o vô dele disse: vem cá, quero te mostrar uma coisa. Aí foi para outra janela e mostrou: olha aquela roseira que nós dois plantamos, olha lá a rosa que está. E aí o menininho se distraiu ali, viu, ficou feliz. Então vamos olhar pela outra janela, vamos, né? Não vamos olhar para o lado negativo, para as coisas negativas que estão acontecendo. Vamos olhar para o lado bom, vamos ser como girassóis, girando conforme o sol. Vamos olhando o que tem de bom. E tem tanta coisa boa. E não esquecendo que quem está no comando é Deus, é Jesus, é o governador espiritual do nosso planeta Terra. A gente não vai ficar aqui pensando que ele não está fazendo nada, que ele não está nem aí para nós, né? Ele é o nosso governador espiritual. Ele conhece cada um de nós, cada um de nós. E também nós temos nosso anjo de guarda para nos fortalecer aquela hora que às vezes a gente cai, né? Mesmo sabendo disso tudo, às vezes a gente está no dia meio, a gente cai, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus: me sustenta, me fortalece, me dá bom ânimo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, bom ânimo é a palavra, nós precisamos ter bom ânimo. O dia que a gente não estiver muito bom, vamos orar, vamos pedir ao nosso anjo de guarda. Deus, na sua bondade, colocou ao lado de cada um de nós um anjo, um espírito superior a nós, que nos conduz, que nos incentiva. Vai dar certo, né? Então nós temos muitas possibilidades de ajuda, nossos mentores, nossos guias espirituais, temos os nossos amigos encarnados, que são anjos também. Então temos muita coisa boa. Então vamos viver o agora, o aqui, e procurar fazer desse mundo um mundo melhor. Então, para encerrar, eu vou ler uma historinha aqui do meu livrinho, já bem velhinho, que eu adoro, da Senira Pinto, Levanta-te e Anda. E essa história me ajuda muito numa época que eu estava passando por uma dificuldade. Daí eu lia sempre essa passagem aqui, quando a gente está preocupado com o futuro. Então diz assim, não cries fantasmas. Quando te sentires fraco, desamparado e só, clama pelo teu pastor. Aí diz a mensagem: para que te atormentares com presságios fúnebres? O pensamento de que algo ruim vai acontecer. Para que procurares a tortura com tuas próprias mãos? E por que tanto pessimismo? Vê que a maioria dos sofrimentos que antes aguardavas ficaram na tua imaginação, não se concretizaram. Sofrestes augurando o pior que não veio. Todavia, viveste momentos de ansiedade e desespero, porque tinhas como certo aquilo tudo que profetizavas. É este, meu irmão, o inferno, aquele em que vivem os desorientados, os pessimistas, os descrentes de Deus e de si mesmos. É este o tenebroso inferno que acompanha o ser após a morte, porque ele o criou na sua mente. Olha os pensamentos. Aquele que não tem fé nem confiança em si, muito menos o tem em Deus. E deixa-se arrastar nas ondas do pessimismo. E a desorientação é como uma tempestade que ruge dentro do seu peito,
Não cries fantasmas. Não procures ferir-te com tuas próprias mãos. Crie na tua mente um mundo bom e promissor. Vê em cada criatura um irmão amigo. E cada fato que suceder na tua vida, encara-o com serenidade e confiança, sabendo que quem fez as leis não pode errar. Sendo assim, tudo é necessário, a luz e a treva, a tempestade e a bonança. Verás que a alegria de viver te abrirá novos caminhos, e que tudo de mal que auguraste eram fantasmas, criados por ti mesmo. Olha para dentro de ti e sente a divina presença dirigindo a tua caminhada. E os espinhos não te ferirão, porque saberás como tomá-los entre os dedos, para colheres a rosa que te aguarda no alto da roseira. É assim que devemos viver, meus irmãos. É assim que devemos trabalhar em nós e separar o futuro que está sendo construído agora e o passado que já foi, e viver o agora, o aqui e o agora. É o momento que temos e que podemos fazer alguma coisa. Então, muito obrigada pela atenção de todos e que possamos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que possamos ter uma vida mais leve e possamos realmente viver no presente, porque o passado já foi e o futuro ainda está sendo construído por nós. Muito obrigada a todos pela atenção.